Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Só que a Quinta Kids, ela é melhor ainda pro papai e pra mamãe que precisa comprar alguma coisa, viu? Ó, você que tá chegando aí na TV Plan com a gente, vamos que vamos. Hoje estamos tom sobre tom, você viu, Amanda? Tô vendo, a gente tá verde. Você viu o verde do Palmeiras? Não, menino, sai de perto de mim. Vai, fala aí ai, Drogaria Americana. Kids. Tem fralda Mônica Mega por R$ 26,99 cada. Fralda Hug Super Care. Supreme Care Mega R$ 29,90. Tem também Pamper Super Sec Pacotão R$ 16,99. Fralda Hipopó Hiper R$ 34,99. Olha, gente. E toalha umedecida Isa Baby com 100 R$ 7,99. Tem várias ofertas, várias oportunidades para você, beleza? Então peça pelo delivery, fone 3722-6340, 3714-8363 e 3721-7546. A Drogaria Americana está em 4 endereços: na Assis Figueiredo, na João Pinheiro, na Avenida José Remígio Prez e na Francisco Salles. Lembrando que tem o nosso WhatsApp também. Tem. 998239854, 8862-2111 e 9942-8779. Falei muito rápido? Então vai lá no Instagram. @Drogaria Americana PC, que lá tem tudo, você anota, você salva, você segue, gente. A Drogaria Americana. Manda e vai dar negócio. que Manda eles mensagem. Respondem lá também, é isso tá? aí, você nem precisa sair de casa, você pede o que você precisar e acompanha todas as promoções. Isso é só com a Drogaria Americana, que é a rede de farmácias do seu jeito, Amanda Negrini. E ó, galerinha, entramos ao vivo aí pela TV Plan. Oi, todo mundo. Daqui a pouquinho, João Marcos Araújo, advogado, vem falar sobre eleições, né? Eleições municipais. Daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, você pode fazer a sua pergunta, tirar suas dúvidas aí ainda, né? Sobre o dia 15 de novembro, que é o dia da votação. Mas falando em eleições, Galo, está rolando também as eleições nos Estados Unidos. E ainda tá acontecendo, né? Toda a avaliação aí do pleito. E as eleições americanas continuam acirrada. As eleições presidenciais nos Estados Unidos podem ser decididas ainda hoje em favor do candidato democrata Biden, graças a 2 estados que estão perto de definir as suas contagens de votos, que é Nevada e Geórgia. Embora ainda falte apurar os votos de 5 estados ou 6, dependendo de quem faz a apuração, o Biden pode se sagrar o novo presidente dos Estados Unidos se vencer em Nevada, com 6 votos no colégio eleitoral, número suficiente para que o democrata atinja os 270 delegados necessários para se tornar o presidente americano, né? E os Estados Unidos não têm um órgão oficial que divulgue em tempo real, né, os resultados das urnas, como o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil. Por isso, as projeções da imprensa são bem relevantes aí na divulgação da conquista dos delegados. E aí, hoje, até às 8 horas da manhã, o Biden liderava com 264 votos, considerando que ele ganhou no Arizona. Já o Trump contava 214 delegados. A experiência, né, é de que Nevada divulgue a sua apuração, na verdade, por volta da 1h da tarde, o horário aqui de Brasília. O Biden liderava no estado por menos de 1 ponto percentual na manhã de hoje. E confirmando a vitória no Arizona e no Nevada, o Biden seria eleito independentemente do resultado nos demais estados, né? E para ser reeleito, aí o Trump precisa confirmar a vitória em alguns 4 estados onde ele lidera, além de virar em Nevada. Por isso que Nevada aí é o ponto principal para ver se vai rolar ou não. Mas o Biden é favorito no Arizona. O democrata também é favorito lá, onde 11 delegados têm o direito a voto. O favoritismo no estado é tamanho, né, que eles declararam a vitória de Biden no colégio eleitoral. E aí, o jornal The New York Times e a CNN, no entanto, afirmam que a virada de Trump no Arizona ainda é possível. Então, tudo é possível. Em eleições, a gente sabe... Difícil. Eu também, mas eu falo que em eleição, né, Galo? Tudo é possível, gente. A gente acha que é uma coisa, quando vem outra, é uma loteria, é uma coisa de louco. Faltam, se o Biden conseguir aí 7 delegados, né? Aliás, 6 delegados, no ele Arizona, já consegue, né? Mano, uma coisa que eu ri demais, porque você sabe que você coloca lá no Google
Trump, ou Biden, ou eleições e tal, aparece um gráfico, né? Que é um gráfico ali que eles vão atualizando e tudo mais, das eleições. Aí tinha uma galera postando. Como que faz pra votar, gente? Para de ser louco. Achando que fosse uma enquete isso aqui. Para de ser louco. Ai, meu Deus do céu. Ô, viu? Galo, mas eu falo que o Espetáculo. Biden é fofo, né? Ele não é tão louco assim, tipo Ele é Trump. menos louco, é verdade. Ele é um pouco menos. Mas ele disse que ainda não estava declarando vitória. Ele é uma pessoa mais centrada, né? Sim, o Trump sim. já tá mais O revoltado Trump na já vida. tá falando que vai recorrer, fazer a sei recontagem quê, dos votos. TDT. E aí o Biden disse que não estava declarando vitória, mas que acreditava vencer assim que a contagem chegasse ao fim. Uma pessoa mais, né? Contida, consciente, né? é. Isso. Mas o Amanda, Trump, tá muito acirrado, né? Eu acho legal ver, assim, algo... lá, gente, é tipo bastante um acirrado. jogo, né? Assim, de futebol, é muito... você vê, assim, em todos os estados, é difícil o estado que tem uma disparidade muito grande, ou seja, 70%, 80%, não, É bem 50,7%, 49,3%, sabe assim? dividido. É bem dividido mesmo. E né? aí, o Trump anunciou ontem que pedirá uma recontagem do voto em alguns estados e que entrará com ação judicial contra o processo eleitoral no estado da Pensilvânia com o objetivo de suspender a contagem de votos. E aí, né, gente, eu acho que é feio. Eu acho. Vamos aceitar se ganhou, se perdeu, e aí tem que fazer sempre essa polêmica. É desnecessário, né, amor? Já teve o que tinha pra fazer, já liderou aí por 4 anos, aceita. Se perder, beleza. Agora, se ganhar, também acho. continua. E o lance é engraçado fazendo essa comparação que você fez com o futebol, é a mesma coisa. O time vai lá, perde pra qualquer outro time. Aí termina o jogo, quer ir lá brigar com o árbitro? Para! Velho. Aceita, cara. Fica pior aí, fica mais feio ainda você ir lá brigar. Sim. Entendeu? E quando a gente fala em eleições também, essa diferença, né, de pontuação aí na mesma cidade, 50,8% com 49 ponto tal. Quem ganhar, gente, é a democracia. A gente tem que aceitar. Claro que a gente pode não gostar ou sim, mas a gente tem que respeitar. E a mesma coisa que a gente fala aqui no nosso país, né? A gente tem que torcer para que o governo seja muito bom e que realmente, mesmo que a gente não goste, a gente mora aqui, a Tem gente que mora torcer, no país. exatamente, A gente concordo. torce para que o melhor seja feito, que a administração seja a melhor possível, como é aqui em Poços de Caldas e em todas as outras cidades. E trazendo isso, por isso, exerce o seu voto. Se você quer um resultado diferente, não concorda, vai lá e vota. Quem sabe pode dar diferente, não é verdade? Maravilha, é isso aí. Se não for o resultado que você esperava, você tem que coleguinha. aceitar, apoiar e torcer pelo bem. Não tem que ser negativo, não. Hoje eu Suzana. tô brava com o Corinthians, mas eu vou fazer o quê? Vou chorar? Aham. Não, né? Vou chorar? Não. Ué, aceita, gente. Esse ano de 2020 tá estranho. Eu vou torcer para as próximas competições. Para de ser ridículo que eu já vou te socar. Manda, tô gente, rindo. Não tô manda rindo. áudio pra nós rindo e falando salva o Corinthians, pelo amor de Deus. Manda aí. Ridículo. Ô, gente, é o seguinte. Hoje tem horóscopo também, viu, Amanda? Nós vamos falar de horóscopo porque estamos fechando a semana. Antes, Eba. vamos dar um pulinho na Ótica Contato? Pode ser? Vamos, porque ela também tem tradição de 21 anos e está sempre inovando, trazendo para você as melhores promoções nos melhores produtos e marcas, com aquele atendimento super especial que só a Ótica Contato tem, né? Então você confere algumas promoções do Liquida Ótica Contato. Olha só, armações para receituário, muito barato, a partir de R$ 49,90. Óculos Visão Simples por apenas R$ 10 de R$ 14,90. E também na compra da sua lente multifocal você ganha armação ou um lindo óculos solar. Então passe já na Ótica Contato, que tá ali na Avenida Francisco Salles, 256, pertinho do terminal. E confira o regulamento das promoções. Tem telefone? Tem. 3721-5043. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. É isso aí, ó. E vamos com os nossos primeiros 4 signos do Zodíaco. Vamos lá. Áries. Arianos, você está sensível demais. Ó, Ariana, deixa eu mandar um áudio aqui pra minha Ariana favorita. Manda. Vou mandar um áudio pra minha Ariana favorita, Alida. Você está sensível demais e com um pavio curtinho, viu? Sendo assim, dê umas voltas por aí, tomando cuidado e retorne à companhia dos humanos com boa vontade. Olha. Relações familiares pedem cautela, bebê. Beijos. Muito bem, ó. Áries. Touro. Agora, Touro, Sol Ai, e minha Lua cabeça. em aspecto fluente sinalizam algo especial pra você hoje. Coisa boa! Olha só, pode ser um passo gigante pra aproximação com quem ama. Ó, o Ai, tô crush, hein? nervosa, ó o crush. Porém, depende de você, Amanda. Depende Faça de mim. o seu melhor e espere, beleza? Ai, tá bom, Brasil. Seduza.
música do Sem Ver. Gemi louco! Novas ideias precisam ser postas em prática. Você já teve tempo para duvidar delas, agora chegou a hora de colocar a mão na massa. No campo emocional, sentimentos fortes afloram. Câncer. Hoje e amanhã a Lua transita seu signo, sinalizando aquele curto período do mês em que o melhor é cuidar de si, respeitando suas necessidades e seus limites. Segura. Nervosismo ou oscilações de humor estão no cardápio astral, viu? Toma cuidado aí, mano. Canceriano que é tão fofo, vai colocar as asinhas de fora hoje. Sucesso total, hein? Ô, gente, é o seguinte, a gente vai pro nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais. Aqui no Manhã Show teremos entrevista e tem música, quem canta pra nós? Fernando e Sorocaba vai cantar o hino do Corinthians agora. Vamos lá pra Botelhos essa música, viu, Ergemiro? Beijo. Band FM. Na Band FM Poços de Caldas, beleza? Nós vamos juntos até às 11 horas da manhã, lembrando que daqui a pouquinho nós teremos também entrevista, viu? O nosso convidado do dia para falar de política será o João Marcos Araújo, ele que é advogado, e nós vamos falar das eleições. Falta aí um pouco mais de uma semana e 2 dias, né, para chegar o domingão. 15 de novembro, né? A data da festa da democracia, a data em que você tem o seu direito do voto e tem o dever de exercer esse direito. Entendeu? Sacou? Muito bem, hein? Claro, viu, gente? Ainda assim, tomando todos os cuidados, todas as precauções, beleza? Vamos agora dar um pulinho lá na Artipel. Meu amigo, minha amiga, vem aí a maior Black Friday da história da Artipel, hein? Confira um pouquinho do que tá chegando pro dia mais esperado do ano. Bobina térmica PDV 80x40 Regispel, caixa com 30, amarela por apenas R$ 119,90. Lápis de cor Faber-Castell Super Soft 50 cores de R$ 109,90 por R$ 99,90. Aguarde, você vai se impressionar com as ofertas. Na Assis 674 e na Rua Rio de Janeiro 121, www.artipel.com.br, beleza? Bom, chegou a hora, você não quer ir lá tomar água, Amanda? Gente, mas eu achei que você já tinha até falado sobre esse assunto. Você vai retornar? Você vai começar no primeiro bloco, você já falou tudo que você tinha pra falar de esporte. Não tô entendendo o que vai continuar esse falatório na cabeça das pessoas. Ai, Corinthians. Vai mais, hein? Só que o melhor de tudo é o seguinte, Amanda Negrini. É que não foi apenas o Corinthians que fez feio, viu? Por isso que eu tô tão feliz, o São Paulo fez feio, Santos fez feio. Faltou só o Flamengo. Vai lá o Wagner Mancini. Bravo, hein? Técnico bravo, hein? Olha lá, que maravilha. Bravo. Falando, o que é isso? Tá piscando na tela. Tá, ridículos. Ridículos. Olha só aí, gente. Vamos começar então já com o Corinthians. Tô até chorando aqui. Uma coisa maravilhosa dessa. Não pode passar batida, não, viu? O Corinthians me trouxe uma alegria fenomenal, porque o América Mineiro, time da segundona, conseguiu eliminar o Corinthians na Copa do Brasil, beleza, Mandinha? Foi o seguinte, ó, o América Mineiro tinha vencido, né, o jogo de ida por 1-0 e agora no jogo de volta conseguiu empatar com pênalti no fim e eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, viu? Algumas penalidades que geraram polêmica, discussão, principalmente a de Lucas Piton, viu? O Coelho buscou o resultado e conseguiu a classificação inédita às quartas de final. O Timão agora tem a Libertadores. Ah, não, também não tá na Libertadores. Tem a Sul-Americana. Ah, não, também não. Só fica quieto, seu ridículo. Quem convidou o Galo hoje? Só primeira vez que o Palmeiras tá aí, ó, achando que tá bem, mas também não fica cantando de Galo, não, tá? Que maravilha! Ó, ficou 1-1 o placar final. O Palmeiras vai jogar hoje à noite, viu? Se perder, deixa me zoar, mas ó, se perder, aí eu vou me zoar, viu? Porque tá vendo? Vai perder. Não tem condição.
O Corinthians não passou o gol de pênalti de Rodolfo lá nos minutos finais e buscou aí o resultado. Tem muito corintiano falando que não foi pênalti, não sei o que, tal. Mas, na verdade, viu, a questão é que, na minha opinião, e até na opinião de Salvo Espínola, né, que é o comentarista de arbitragem ali, foi pênalti, né? E a situação é que o pênalti deveria ter sido marcado mesmo. Então, se você achou que não foi pênalti, aí, meu amigo, o problema é seu, porque foi e o América passou para a próxima fase. Ai, que ódio! E o bom é que se foi ou não foi, se foi roubado, melhor ainda. Fica quieto, Galo. Prossiga, eu posso continuar falando só desse jogo aqui, mais detalhes. Lógico que não. Só um último detalhe. O Lisca... Tira a mão de mim, hein? O Lisca... O Lisca, que é o técnico do América, é muito bom, cara. Ele é conhecido Lisca doido, né, tal. Ele teve recado dele, viu? Ele foi na câmera, falou. É a quarta seguida, que é a quarta vez que a equipe do Corinthians perde pro América Mineiro. Sai fora, ó. Eu falei, nossa, convidou. Cara, o Lisca tocando pau ainda após o jogo, viu? 1-1 com gosto de 7-1 esse jogo aqui que foi entre América e Corinthians. Então, que pena, né? Corinthians não passou para a próxima fase da Copa do Brasil. Uma pena, porque a gente ia dar muito trabalho, como muito sempre. Mesmo, viu? Mas o Santos também me trouxe alegria, viu? No jogo de ida, a equipe do Ceará conseguiu empatar 0-0 contra o Santos lá na Vila Belmiro. Agora, no jogo de volta... Tô engolindo a máscara aqui, rapaz. No jogo Bem feito, de volta, você é muito linguarudo. O Ceará jogou contra o Santos e o Ceará ganhou. Tem Santista ouvindo aí? Então chora você também, Santista. 1-0 placar final. Golaço de Vina, o Vinícius que fez o gol aí da equipe do Ceará. E depois do jogo, Amanda, aconteceu a mesma coisa que o Trump tá querendo fazer aí. O jogador foi pra cima do árbitro. O Marinho foi lá, encheu o saco, sei o que. Tem dó, velho. Fala a verdade. Após o apito final jogando contra o Ceará. Aceita, gente, que dói menos. Aceita que é menos feio, viu? Eu sei que tá errado, mas é menos feio você fazer uma idiotice dessa e ir lá reclamar com a arbitragem. Mas não foi só isso. Pra que eu explodisse de alegria, o São Paulo também foi desclassificado, mano. Ai, gente, quem tava todo mundo quieto, a energia de ontem não tava boa, ainda hein? bem que o Palmeiras não jogou ontem. Não tava boa. Perdia também, viu? Agora na Sul-Americana, viu? O São Paulo, ele tinha vencido o jogo de ida por 3-2. E só que nesse caso nós temos a questão também de outro vexame que foi eliminado, né? Gol, hein, no fim Brasil. das contas estava 4-2 e no finalzinho o terceiro gol do Lanús trouxe a classificação para a equipe, viu? A rotina de eliminações, né? Lembrando que o time, ainda assim na Copa Sul-Americana, né? No jogo de ida tinha perdido de 3-2, né? Portanto, fez 2 gols fora de casa. E agora perdeu de 4-3. Mas na Sul-Americana tem critério de desempate, gol fora de casa. Por isso, o Lanús somou 6 gols, assim como o São Paulo, mas conseguiu no critério de desempate fazer 3 gols fora de casa. E por isso passou para a próxima fase. Mas o pior ainda é esse lance do final, sabe? Que é aquela coisa, vamos classificar, tricolor, não sei o quê, aqui é time grande, papapá. Gol do Lanús, maravilha! Teve expulsão também, teve gol contra, aliás, do Lanús, e mesmo assim o time do São Paulo não conseguiu, viu? Gols foram marcados por Daniel Alves, Pablo, Gabriel, Sara e Thales, que marcou contra também. Os gols do Lanús, o Orsini, o De La Vega e o Aguirre marcaram os gols aí que trouxeram a classificação, a derrota, mas a classificação para a equipe na próxima fase. E o último jogo que nós tivemos, mas esse aqui, Vasco. O Vasco segurou, viu? O Vasco tinha vencido o jogo de ida contra a equipe do Caracas por 1-0 placar final, placar magrinho. E agora, aliás, o jogo dentro de casa ganhou de 1-0, agora no jogo fora de casa empatou 0-0, 3 zagueiros, segurou ali, jogou mesmo com o regulamento embaixo do braço para não ter problema e ficou no 0-0 placar final. Resultado, Vasco classificado na Sul-Americana, São Paulo desclassificado, Santos desclassificado e Corinthians desclassificado, viu? Nós temos jogos hoje também, viu? Pra você não ficar triste, pra você torcer aí, ó. O Juventude joga contra o Grêmio, torcer pro Juventude passar também. E o Palmeiras joga contra o Bragantino. Só que o jogo de ida ficou 3-1 pro Palmeiras já. Então, se o Palmeiras ainda perder
De 1-0 pro Bragantino, o Palmeiras classifica ainda. Se perder de 2-0, aí vai pros pênaltis, né? Porque não tem gol fora de casa nesse caso aqui, mas não vai perder, não. Vai Vou ganhar. torcer pro Bragantino. Ah, vá torcer. Torce pro Bragantino mesmo, porque pra quem você tá torcendo tá perdendo. Ai, então não tem gente, perigo, não. parei. Acho que é só isso que nós tivemos. Só rapidinho também, ontem nós falamos da UEFA Champions League, Amanda, pra turma que gosta aí de um futebol europeu, international também. Nós tivemos bons jogos aí que aconteceram, né? Tivemos algumas zebras também que nós já registramos. Mas desta terceira rodada, na quarta-feira, deixa eu só ver aqui, atualizar os jogos, tudo bonitinho, né? Tivemos os jogos da terça-feira. Agora sim, na quarta, o Chelsea meteu 4-0 no Krasnodar, Sevilha ganhou do Rennes por 1-0. Tivemos também aí o jogo do Zenit Lazio, o Borussia ganhou do Clube Brugge por 3-0. O Barça teve uma dificuldade, ganhou do Dinamo de Kiev de 2-1 e o Juventus ganhou do Ferencváros, aqui sei lá o nome, 4-1. O Manchester United perdeu para o Istambul Basaksehir. Gente, olha, Manchester United, eu nem sei por que tem time ainda. E o PSG perdeu também para o Red Bull Leipzig, viu? Jogando aí fora de casa, inclusive com desfalques, né? O Leipzig venceu. O time de Maria abriu o placar, perdeu o pênalti e os alemães conseguiram vencer com desfalques, né, da equipe do PSG. O Neymar não jogou, o Mbappé também não jogou e o time francês teve 2 expulsos e perdeu uma posição. Que coisa, hein? Tragédia pro menino Ney que tá off, viu? Tá off. Jogos que nós tivemos, mais umas zebrinhas ou outras aí que a gente registra aqui no Manhã Show, viu, Amanda? Tá bom, né, gente? Tá assim, bom. segue o baile. Eu não quero mais falar de esporte hoje. Vamos pros astros? Vamos mudar de assunto? Salva Já o deu. Corinthians aí, moçada. Campanha Por Salva o hoje já Corinthians. deu, tá? E ó, vamos tomar uma aguinha mineral Poços de Caldas, porque é puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores, envasada com modernos equipamentos. Tem galões de 10 e 20 litros, também tem copos descartáveis de 200 ml, garrafas de 510 ml e 1,5 litro, tá? Você pode fazer seu pedido pelo telefone 3729-0999. Água mineral Poços de Caldas faz bem pra saúde, faz bem pra cidade. Maravilha, vamos a mais 4 signos do Zodíaco. Agora tem o meu Deus do céu, não quero ver. Carajuba! Olha, Galo, amores mexem com seus brios, colocam novos desafios e trazem à tona escolhas diferentes. Tá na hora de se casar com a Ruth, tá? Tá bom. Dúvidas sobre seus sentimentos? Pois saiba que tudo muda, até a gangorra do amor. Nossa, Para, não gente! Coisa aí. Virgem, conte com seu senso investigativo. Respostas e engenhosidade, olha só, hein? Mulherzada, os homens aí, pesquisa pra ver se não tá nascendo chifre. Além de possibilitar uma renovação no mundo emocional, a mente está poderosa para captar tendências criativas e inovadoras. Virgem. Libra. Librianos, a partir de hoje, por alguns dias, tenha cuidado especial com as suas parcerias. Alguém está a fim de te provocar. Há rivais rondando e gente querendo chegar mais perto. Só sorrisos educados não bastam, tá? Tá vendo? Dá um abraço. Escorpião. É um dia fluido e interessante para você se inteirar de assuntos importantes. Algo se esclarece e se revela. Aproximações fluem. Com sonhos e visões inspiradoras, aguarde novas possibilidades à vista. Tá legal, né, gente? Tá legal. Sim, arrasou. Que foi ruim. Foi, tá bom. não é mesmo? Tá vendo? Tá trash. É você. Tá Tudo você. Ô, gente, Certeza. nós vamos de verde pro intervalo na cor do América Mineiro e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Manhã Show. Band FM. Peixes. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais 4 signos do Zodíaco. Belezinha, gente? Ó, e teremos também entrevista, hein? Então fica ligado conosco. Não perca daqui a pouco falando sobre política também com o nosso querido convidado advogado João Marcos Araújo estará conosco logo mais aqui nos estúdios da Band FM, beleza? É o seguinte, Amanda Negrini, vamos dar um pulinho lá na Troiane Rolamentos agora? Vamos. A Troiane Rolamentos está funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor atendê-los e com grandes promoções.
ou se preferir ficar em casa, entre em contato pelos telefones 3722-1509, 3722-1509 e tem também o 3722-3309 que nós entregamos para você. A Troiano Rolamentos está há 45 anos fornecendo o melhor para o seu veículo. Parcelamento em 10 vezes no cartão, peças originais para carros, picapes, enfim, todos os tipos de veículos que você tem que aproveitar, beleza? Tá. Troiano Rolamentos, na Rua Marechal Deodoro 930. Aproveite e fala que você viu aqui no Manhã Show, beleza? Amanda, vamos girar as notícias? Vamos! Girando as notícias com a Band FM. Band Notícias. Vamos atualizar todas as notícias do sul de Minas, também do interior de São Paulo, as principais informações. Você confere aqui na manhã da Band FM e a gente começa falando de um caso que aconteceu em Boa Esperança. Um homem de 25 anos que trabalhava como motorista de aplicativo. Ele foi encontrado morto com um ferimento na cabeça ontem na zona rural de Boa Esperança. A Polícia Civil agora vai investigar o caso. O Ézio Barbosa de Souza, ele foi localizado próximo à BR-265. Ele estava sem documento e sem carro. Chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. O corpo foi levado ao IML de Varginha. O Ézio, será sepultado no cemitério da cidade às 11 horas da manhã. E durante buscas, a polícia encontrou o carro da vítima abandonado em um novo loteamento no bairro Jardim Encantado. À noite, uma testemunha foi ouvida e, até o momento, ninguém foi preso, mas este rapaz, então, que era motorista de aplicativo, que foi encontrado morto. Também vamos falar do presídio lá de Três Corações. Porque, gente, o presídio de Três Corações vive um surto de coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, são 39 contaminados. Todos estão assintomáticos ou com sintomas leves aí da Covid-19, E são acompanhados pelas equipes de saúde. Segundo o secretário lá de Três Corações, no início do mês de outubro, a Secretaria de Saúde tinha sido notificada pela administração prisional do município com alguns casos suspeitos de Covid. Prontamente, a Secretaria deslocou a equipe de epidemiologia para a penitenciária e eles começaram a fazer os testes. E aí, ainda não há casos com a doença ativa que seguem na quarentena. Nenhum precisou de atendimento hospitalar e Três Corações registrou 158 casos da doença nas 2 últimas semanas de outubro, um aumento de 116% comparado à primeira semana. A gente também falou muito sobre isso, Gala, aqui em Poços de Caldas, no presídio, mas a situação, por sorte, aí foi regularizada. E ainda falando de Covid, gente, vamos falar de São João da Boa Vista, aqui do interior de São Paulo, porque tiveram registros de novos óbitos na cidade aí de São João. Ontem, o Departamento Municipal de Saúde confirmou a 24ª morte na cidade de São João. A vítima é um homem de 68 anos que morreu no dia 17 de outubro. O homem fazia tratamento de neoplasia de próstata. Em 11 de outubro, ele apresentou os primeiros sintomas da doença e foi internado na Santa Casa da cidade. 5 dias depois, ele agravou o quadro, e ele morreu um dia depois de ser hospitalizado. São João registra 13 novos casos de Covid nas últimas 24 horas e soma 1.034 positivados desde o início da pandemia, dos quais 24 aí morreram. Esses que são os dados aí do interior de São Paulo. Agora, também vamos falar de um outro caso que aconteceu aí em Passos. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um desmoronamento de terra em uma obra em Passos ontem à tarde. A construção, a Cidade da Saúde e do Saber, um projeto da Santa Casa da cidade que fica localizado na MG 050. A vítima fatal e a outra são colaboradoras do hospital. E, de acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, a outra vítima está em estado estável e estava fazendo alguns exames no hospital. Em nota oficial, a Santa Casa aponta que o acontecimento foi uma fatalidade atípica que surpreendeu aí toda a instituição. A construção da Cidade da Saúde e do Saber em Passos é um projeto do hospital que no futuro será um polo de conhecimento e promoção da saúde. E segundo o hospital, as vítimas estavam em atividade no local do momento do acidente. Então, essa tragédia que aconteceu aí na cidade de Passos, e a Santa Casa divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.
informando, né, que se solidarizavam com a família do colaborador que tinha morrido ontem na cidade da Saúde do Saber. A instituição estava promovendo todo o suporte para a família e amigos neste momento tão delicado. Então, esse fato aí que aconteceu nesse desmoronamento dessa obra na cidade de Passos, que susto, também hein? Tá é doido. aqui no sul de Minas. Muito susto, né, Galo? E pra gente encerrar, né? Encerrar não, vamos falar de um outro caso também que está acontecendo aqui em Poços de Caldas, porque a Polícia Civil está realizando um mutirão para os exames teóricos de habilitação aqui em Poços e também nas cidades da região, porque estava uma fila gigante devido à pandemia, né? Cerca de 700 pessoas estavam na lista de espera para fazer as provas e aí os exames estão previstos para ocorrer até o dia 2 de dezembro. Nesse período, apenas em Poços de Caldas, 500 provas vão ser aplicadas. O mutirão está sendo realizado na sede do SESC Senat, lá no Parque Pinheiros, e vai acontecer todas as quartas até o dia 2 de dezembro. E a estimativa é de 84 exames por quarta. Essa medida, né, foi adotada após pedidos de representantes de centros de formação de condutores. Por causa da pandemia, as provas tinham sido suspensas e quando voltaram, as vagas diminuíram. E por isso a fila de espera aumentou. E lembrando que também tem prazo aí para tirar a carteira, né? Por isso que tá rolando todo esse mutirão. Agora também, Galo, vamos atualizar, né? Falando de política, daqui a pouquinho a gente tem um convidado especial, o advogado João Marcos, que fala com a gente, que vai falar também da situação que tivemos uma notícia ontem aqui no sul de Minas, né? Sobre um dos candidatos a prefeito de Poços de Caldas, do doutor Heloísio Lourenço, que ele teve a candidatura liberada aí aqui em Poços de Caldas. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas acolheu por unanimidade o recurso do doutor Heloísio e deferiu o registro de candidatura do candidato à Prefeitura de Poços de Caldas. A decisão foi tomada durante um julgamento realizado por videoconferência pelo TRE ontem à tarde e reverteu, né, o indeferimento da Justiça Eleitoral. E só lembrando que a candidatura do Heloísio estava indeferida, o pedido de impugnação tinha sido oferecido pelo Ministério Público Eleitoral após ser constatado que o candidato tinha sido condenado em decisão da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por um ato doloso de improbidade administrativa por conta disso, né? O PSDB recorreu e teve o recurso acolhido por unanimidade pelo TRE. Na decisão, o relator deu acolhimento ao recurso eleitoral para reformar a sentença e deferir o registro de candidatura de Heloísio, uma vez que é ausente a causa de inegibilidade. Então aí nós temos essa novidade também no cenário político aqui de Poços de Caldas. E são esses os detalhes dessa quinta-feira, na manhã aqui da Band FM, dia 5 de novembro. Maravilha, então atualizadas as notícias aqui da nossa região, agora tá na hora da gente falar do Atacadão do Jeans, Oba! Amanda Negrini. Adoro o Atacadão do Jeans, gente, lá tem muito preço bacana e você encontra a maior variedade em jeans com o melhor preço da cidade. São vários modelos de jeans para você escolher. Você pode escolher o seu preferido ou levar um de cada. Lá você encontra roupa para toda a família, blusinha, calça, camiseta, short na moda feminina, masculina e infantil. Então não deixe de visitar uma das 3 lojas. Pensou em jeans, pensou em Atacadão do Jeans. Maravilha, roupas para toda a família. Então aproveite, tá na tela para você que tá na TV Plan, nossos endereços, telefone 37155380. Vamos aos nossos 4 últimos signos do zodíaco para fechar esta quinta-feira com gostinho de sexta, Amanda. Oi! Sagitário. Olá, sagitarianos, é tanto movimento que tudo chacoalha. Ao mesmo tempo em que é bom, tenha cuidado com os sentimentos alheios. As aparências enganam, viu? Compromissos devem ser firmados com responsabilidade. Caso contrário, nada será feito. Capricórnio. Ótimo dia para esclarecer assuntos financeiros e emocionais. Diga não à estagnação. Tome a dianteira e mostre atenção em zerar o distanciamento com alguém, hein, Capricorniano? Olha!
Aquário. Aquarianos, quando nenhum humor salva, é chegado o momento de encarar os podres e tomar uma atitude, gente. Em caso o jogo pode ser pesado, se alguém deve colocar as cartas na mesa, esse alguém é você. Profundo. Peixes. Sol e Lua em ótimo aspecto colocam um ponto final em preocupações e marcam o início de uma nova fase. Dê um perdido naqueles chatos que não entendem a sua linguagem. Apoios e sustentação virão. É isso aí. Então, Arrasou. todos os nossos signos do zodíaco para você ligadinho aqui na Band FM. Vamos fazer o nosso intervalo. Daqui a Bora. pouquinho nós estaremos aqui com o advogado convidado do dia, Dr. João Marcos Araújo, e você participa com a gente falando de eleições. Falta pouco para o dia 15 de novembro. Voltamos já. Band FM. As eleições que acontecem no próximo domingo, sem ser nesse domingo, no outro, dia 15 de novembro. Daqui a pouquinho a gente começa o bate-papo aqui com o advogado, doutor João Marcos Araújo, falando um pouco das eleições, as perspectivas que nós temos e expectativas também para o dia do pleito eleitoral. Antes, É isso. vamos falar da Audiens Aparelhos Auditivos, Amanda? Bora! Eu tenho uma dica imperdível da Audiens, viu? O aparelho auditivo Phonak Audio Marvel, eleito o melhor em qualidade sonora na transmissão sem fio, com uma qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste. Além do som rico e claro, o Marvel possui modelos recarregáveis, conecta-se a smartphones e TVs e tem aplicativos inteligentes para te ajudar. Entre em contato com a Audiens e marque sua consulta em Poços de Caldas no fone 35 3713 6795 e em Mogi Guaçu no 19 3362 1581. Lembrando que para aqueles que forem até a loja, a Audiens está disponibilizando uma máscara para garantir a sua saúde e segurança. Audiens Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida, Amanda Negrini. Sempre, ó, gente, já nesse ritmo de eleições 2020, tá chegando o grande dia 15 de novembro, o dia da democracia, da gente escolher da melhor forma possível, e por isso estamos recebendo muitos convidados pra gente elaborar melhor, falar sobre voto consciente, e hoje João Marcos Araújo, advogado, professor universitário, tá aqui pra fazer essa análise política com a gente. Oi, João, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Amanda. Bom dia, Galo. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui na Band FM. Estou à disposição de vocês. Legal Oba. demais. E, João, a gente chega na reta final de vez agora, né? E eu tenho perguntado para muitas pessoas aqui, muitos dos nossos especialistas, convidados, a questão da diferença que nós tivemos dessa campanha. A própria expectativa dos eleitores já era uma expectativa baixa, já estava em segundo plano as eleições devido à pandemia, devido a um ano muito atípico, mas parece que da mesma proporção, eu não esperava isso, mas da mesma proporção, os candidatos, tanto para as eleições majoritárias quanto proporcionais, também parece que estão mais a menos, estão mais quietinhos, mundo de leve. né? Tá meio de Cadê leve o todo negócio. mundo? Como é que você analisa também esse aspecto e talvez, será que essa semana que vem será uma semana de bombardeios políticos aqui da cidade? Olha, Galo, realmente é inegável que essa eleição foi totalmente atípica do que nós estávamos acostumados até então, né? O contexto da pandemia certamente impactou, porém nós temos que avaliar também, Galo e Amanda, que muitas mudanças na legislação eleitoral vêm ocorrendo já há alguns anos, né? Como, por exemplo, limite de gastos, vedação de showmícios, agora nem os carros de som podem mais transitar pela cidade de maneira autônoma. Eu acho que tudo isso, somado ao contexto da pandemia, trouxe uma realidade estranha para nós, né? Um pouco de afastamento, tanto dos candidatos como dos eleitores. Porém, eu percebo nos últimos 15 dias agora, e notadamente desse último fim de semana, uma maior presença dos candidatos nas ruas. Você vê ali cabos eleitorais nas esquinas das ruas centrais, que não existia até então. E eu tenho certeza que a população madura do ponto de vista democrático, como está mais interessada agora nessa reta final, porque terá de decidir o voto, né? Então eu quero crer que nos próximos dias agora nós teremos sim uma maior interação, haverá debates, né? Então eu acho que o tema disputa eleitoral 2020 estará mais em evidência nos próximos dias, assim espero. É preciso, né? Nós temos que debater.
E é legal a gente falar sobre isso, João, essa importância de debater, de conhecer os candidatos, porque a gente está tendo uma consciência política mais atual, né? Antigamente as pessoas falavam, não gosto muito de política, não quero saber, mas agora a gente realmente está fazendo escolhas mais conscientes. Como que você avalia isso? E também para as pessoas refletirem como escolher melhor o seu candidato que vai aí comandar a cidade pelos 4 anos à frente. Eu avalio que nós temos amadurecido bastante, né? Se por um lado as mudanças da legislação eleitoral com relação à propaganda, recursos, tiram um pouco assim aquele clima carnavalesco de disputa, de paixão, por outro lado deixa a disputa mais racional, né? Não tem mais aqueles truques que envergavam uma imagem no candidato que de repente não era a realidade. Eu vejo que os candidatos estão muito expostos hoje em dia, né? Vocês mesmos aqui têm feito um trabalho magnífico de trazer em vários dias da semana e repetidas vezes os candidatos para eles se exporem o que pensam, seus valores e seus projetos. Então, esse nível de debate, de ideias, eu não via antigamente. Era muito mais a questão de shows, de corpo a corpo e menos midiático, né? Então, agora com as redes sociais e com uma participação da mídia tradicional, mas também consciente, eu acho que nós temos evoluído. Eu quero crer, Amanda e Galo, que isso vai se refletir numa escolha melhor. É a tendência, né? E eu sou um otimista inveterado, então eu acho que nós teremos sim uma escolha mais consciente do que tivemos nos últimos anos, independente do candidato que irá vencer. Mas eu acho que a escolha será mais refletida. E entrando nesse tema de redes sociais, é inegável que há 2 anos nós tivemos já o boom das redes sociais, tanto que o nosso atual presidente ele foi eleito tendo uma visibilidade muito grande pelas redes sociais. Nesse ano nós tivemos vários impeditivos também nas próprias redes sociais, né? Achei muito interessante a questão dos próprios impulsionamentos, né? É necessário que você tenha um rótulo, que você comprove que você exista para o Facebook. É como se fosse feita uma checagem mais minuciosa, né, para não haver fake news. Mas você acredita que, pelo menos para as eleições municipais, os candidatos, tanto a prefeito quanto a vereadores, eles utilizaram as redes sociais de maneira adequada, ainda foi tímido para o município, né? Eu na minha opinião, né, eu achei ainda que foi tímido, né, as redes sociais, principalmente para vereadores, né? Um ou outro despontaram, né? Mas a massa ainda deixou um pouquinho de lado, né? Galo, eu concordo com você, mas eu acho que nós temos que ponderar também a quantidade de candidatos, né? É verdade. Para vereador... Quase 300. Quase 300. Para prefeito, 9. Essa fragmentação eleitoral, nós não tínhamos antes, né? Antes ficava bem polarizado. Essa fragmentação eleitoral torna muito difícil a vida do eleitor, porque eu penso que é humanamente impossível um eleitor minimamente consciente ficar acompanhando aí periodicamente nas redes sociais o que os 9 candidatos estão debatendo e os mais de 300 vereadores estão falando. Então eu acho que vai ser preciso rever isto. Essa fragmentação eleitoral, se por um lado dá a sensação de uma maior democratização, por mais pontos de vista sendo colocados ao eleitor, por outro, numa campanha curta, com poucos recursos, me parece que impede uma visão assim mais holística do cenário, uma visão mais concreta das ideias. Então, eu acho que os candidatos tiveram dificuldade de aproveitar esse ativo que são as redes sociais, exatamente por falta de interação dos eleitores. Se você olhar as páginas dos candidatos, na minha humilde avaliação, não tem interação assim de debate. Tem engajamento, o que tem são os cabos eleitorais ali, evidentemente, dando força, dando uma curtida, falando Mas eu acho que o debate é mais amplo que isso, tem que ser mais amplo que isso. E até aproveitando ainda nesse tema, falando para a eleição majoritária, para os candidatos à prefeitura, né? Nós notamos essa pulverização, né, que poderia ter tido um cenário diferente, né? Vejo como positivo, né, a questão de que nós temos 9 candidatos, mas que realmente querem disputar, né, estão vendo ali a cadeira do executivo como objetivo e não para tumultuar como nós já tivemos em eleições anteriores, onde alguns candidatos eram colocados ali, parece, né? Mas por outro lado, né, talvez até fazendo um parâmetro há 2 anos atrás com eleição para deputados, né, onde nós não tivemos representantes diretos de postos, aconteceu esse racha, né? E de novo para as eleições municipais, muitos partidos que poderiam fazer coligações optaram por chapa pura, né? Eu volto a falar, Galo, eu acredito que o sistema político eleitoral vai se dar conta de que essa fragmentação, essa pulverização foi ruim para aí as eleições, para que o eleitor pudesse enxergar de maneira mais cristalina os projetos em debate. Então eu acho que haverá um rearranjo, tende a haver. Esse modelo me parece insustentável. Repito,
é impossível, por mais que os candidatos são qualificados e tivemos muitas boas novidades nesse ano de 2020, quero deixar isso claro. Eu gostei do perfil dos candidatos majoritários, né, em geral, mas é muito difícil acompanhar com critério, cotidianamente, o que cada um propõe, né? A campanha é curta e as redes sociais não me parece que sejam o melhor instrumento. Mídias tradicionais como vocês aqui são muito importantes nesse processo. Então, eu acredito que o caminho é valorizar cada vez mais estes órgãos de imprensa como promotores de um debate verdadeiro e racional. E, João, falando sobre, né, essa semana nós liberamos a pesquisa eleitoral, né, com a preferência das pessoas sobre os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas, e a gente vê ali liderando na pesquisa, né, nomes já conhecidos, nomes que já foram prefeitos de Poços de Caldas, como o atual. Isso significa o quê, né? Qual é a análise política que a gente pode fazer? Porque os nomes mais comuns são os que lideram, a gente fala muito em renovação, mas a gente não tá vendo isso aqui em Poços, pelo menos, né? Na verdade eu acho que tem uma relação de causa e efeito disso que nós estamos falando. Os 4 primeiros colocados nessa pesquisa que você mencionou são, né, o atual prefeito, os 2 ex-prefeitos e o atual vice-prefeito. Me parece que, empatado também, o João Alexandre também me pareceu ali, há uma turma em segundo lugar, né, melhor formulando. Me parece que é o que nós chamamos de recall. Né? O eleitor, ele tende a escolher, quando o debate político não está na ordem do dia, como não está hoje, ele tende a optar por nomes já conhecidos. Então, por isso que nas pesquisas, aqueles mais conhecidos aparecem na frente. E me parece que as novidades nessa eleição, aqueles que nunca foram candidatos, tiveram muita dificuldade, por tudo isso que estamos falando, de se colocar, de se expor. Então, eu penso, Amanda, que a colocação na pesquisa reflete esta circunstância bastante clara de dificuldade das novidades de aparecerem. Seja porque o tempo de televisão, por exemplo, é curtíssimo. Não dá nem para você formular um raciocínio, me parece, completo num programa de TV, no modo como nós temos hoje. Antes era 20 minutos, hoje é 10, e fragmentado em 9 candidaturas. Então, eu quero crer que a posição na pesquisa reflete este cenário, o que não significa que a eleição esteja decidida. Repito, nessas últimas semanas a gente percebe um maior envolvimento da população e acho que agora, esses últimos 10 dias, é decisivo. Me parece que a eleição, ela pode ainda estar em aberto, mesmo porque quem lidera, Amanda, não é um percentual tão grande. Veja em outras cidades, em Belo Horizonte, 50, lá nós temos 50, aqui nós temos bem abaixo disso. Então, não estou dizendo que a eleição está definida, mas eu acho que nós tivemos muita dificuldade das novidades se colocarem. E é interessante a gente falar disso, último apontamento antes do nosso intervalo, porque é uma via de mão dupla. Se por um lado é pedido renovação, por outro lado, muitos eleitores reclamam também desses, vou usar um termo aqui mais esdrúxulo, mas a questão desses que caem de paraquedas no ano da eleição. Né? Mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida surgiu, agora quer fazer acontecer. Então é um negócio até, tem um duplo sentido, né? Eu quero renovação, mas eu não quero o cara que está chegando hoje aqui, né? Eu quero uma pessoa que já esteja na política e de repente causa essa confusão, né, mesmo? É a figura do outsider, né? Que em 2018 me parece que teve muito sucesso em diversos âmbitos, né? Das eleições regionais, locais e nacionais. Mas você tem razão. O eleitor, ele tem essa desconfiança. Mas aí vai do mérito do candidato de expor, e eu acredito que é possível esse equilíbrio entre ser uma novidade no sentido de não ter participado na sua vida passada de processos políticos eleitorais e ao mesmo tempo transmitir segurança e competência para administrar uma cidade da complexidade de Poços de Caldas. Aí eu acredito que nós temos que debitar essa fatura também nos candidatos que não conseguem fazer esse equilíbrio, transmitir esse equilíbrio, porque eu acredito que é possível equilibrar as duas questões. Mas eu penso que o outsider está em declínio. Com certeza. Legal demais. Bate-papo interessante aqui com o advogado, doutor João Marcos Araújo. Daqui a pouquinho a gente prossegue essa conversa com você aqui no programa Manhã Show da Band FM. Intervalo rápido e nós voltamos já. Manhã 25 é o WhatsApp da Band FM com muito recado bacana, não é, Amandinha? Sim,
Sim, vamos falar de tradição, 175 anos de história que já passaram por muitas gerações e agora ganha mais um capítulo para escrever a sua história, dessa vez aqui em Poços de Caldas. Eu tô falando da Ocus Capital Safra Invest, mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para serem tratados aí como filhos e mais empregos sendo gerados, viu? Então Poços ganha essa plataforma de investimento como você nunca viu, obtenha novas oportunidades e vai ser Safra. A Ocus Capital Safra Invest está ali na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252 no Jardim dos Estados e tem telefone 3114-0209. Espetáculo, hein? Grandes parceiros. E lembrando, hein, você que está aí assistindo, ouvindo o programa da sua empresa, faça parte também dessa seleção de patrocinadores e parceiros. Venham. Aqui na 90,3 e também na TV Plan. Bom, estamos aqui com o Dr. João Marcos Araújo, advogado. Falando um pouquinho também, João, com relação a a gente fala dessa reta final, então faltam poucos dias, né? Como nós já sabemos que os nossos eleitores deixaram para pensar de última hora nisso também, você acredita que ainda pode haver mudança de voto? Igual, nós tivemos essa última pesquisa divulgada, você acha que pode alterar muito daquilo que a pessoa pensa hoje para daquilo que ela vai ter que exercer no domingo, dia 15 de novembro? E se tem muita gente em dúvida também, porque diminuiu, né, na pesquisa, Diminuiu a questão bastante, das pessoas que os estavam indecisos. indecisas ali. Galo e Amanda, historicamente me parece que o eleitor deixa para escolher o voto nessa reta final. As pesquisas, elas retratam um cenário do momento. E como a pesquisa foi feita já na reta final, né, nos últimos 20, 15 dias, eu acho pouco provável que aquela tendência captada pela pesquisa seja revertida, salvo se nós tivermos fatos novos, se questões forem apresentadas no debate eleitoral que possam fazer mudar essa tendência. Como a pesquisa foi feita muito em cima da eleição, essa tendência que ela detectou, que é inequívoca no meu entendimento, é difícil de reverter, mas não é impossível. Não é impossível. Nós tivemos no ano de 2018, se nós formos lembrar, muitos erros. Né? Muitos erros, não diria assim erros de metodologia de pesquisa, mas as pesquisas captaram muito em cima uma tendência e quando abriram-se as urnas, essa tendência se mostrou avassaladora no sentido de quem estava em primeiro e segundo lugar não foram eleitos. Eu cito o exemplo do Senado em Minas Gerais e também de governos do estado de Minas, do governo do estado de Minas, né? Quem venceu a eleição, nas pesquisas na véspera, não estava aí nem sequer como segundo colocado para ir para o segundo turno. Portanto, não seria irresponsabilidade eu dizer que a eleição está definida. Não está. Mas é difícil reverter a tendência que a pesquisa detectou. Só aproveitando também, devido à situação que nós temos da pandemia, né? A gente ressalta muito o fator abstenção, mas queria falar em outro tema, brancos e nulos, né? Porque eu imagino, né, que a mesma proporção a gente tem uma expectativa de um aumento, né? A média era 18%, 17%, e a expectativa é que vá para 24%, 25% de abstenções totais no Brasil. Mas brancos e nulos eu acho que vai diminuir muito, né? Consideravelmente, porque a pessoa que iria votar branco ou nulo, de repente, ela vai ser uma pessoa que vai entrar na abstenção também nessa porcentagem. O que o senhor acha? Pode ser, Galo, pode ser. Mas eu reflito o seguinte, nós já tivemos no mundo todo eleições em cenários de pandemia. Acabamos de ter uma nos Estados Unidos. E eu destaco que nos Estados Unidos tivemos um comparecimento recorde de eleitores. Na Europa também, na França, tivemos eleições aí, locais no primeiro semestre que não se percebeu esse nível de abstenção tão elevado. Então, assim, se ficar neste percentual que você citou, 24, 25, é uma mudança, sim, é um número maior da média dos últimos anos, mas não me parece que seja tão grande assim. Drástico, né? Tão drástico. Então, assim, eu ainda estou aguardando, eu sou cauteloso. Eu quero crer que nós talvez não tenhamos uma abstenção tão elevada e mesmo mudanças drásticas de brancos e nulos. Veja que o público de risco, que o Tribunal Superior Eleitoral tomou medidas para resguardá-los, né, a votação preferencial das 7 às 10 da manhã, é um público que gosta muito de votar, são pessoas muito conscientes, né? Sim. Quantas pessoas acima de 70 anos que não precisam mais votar pela lei fazem questão de exercer seu direito. Então, na medida que o tribunal tomou as medidas sanitárias, a meu ver, corretas, eu acredito que talvez não tenhamos essa abstenção que está sendo tão propalada assim.
Certo. Agora, João, falando sobre outra questão também, a gente fala, né, que as pessoas ficam muito em dúvida. Ai, meu Deus, como que tá a situação de fulano, tá a situação de ciclano? Porque a gente fala que no marketing, né, o ataque sempre acontece muito nas eleições. Claro que a gente já tá vendo que esse ano e nos últimos anos já tá bem menor, né, que as pessoas estão tendo mais consciência e sim debatendo ideias e não no ataque público ali, né, pessoal. Mas também nós tivemos candidaturas aqui em Poços, como a do doutor Heloísio, que estava indeferida, e ontem nós tivemos uma novidade. E muito se fala também, né, sobre o atual prefeito, o Sérgio, que ele responde processo, que o Heloísio responde processo. Meu Deus, não vou poder votar neles. E aí, né, esclarecendo para a população como que fica essa situação de quem tem processo, de quem está sendo julgado, Heloísio liberado, não está liberado, e aí? Bem, você falou muito bem, Amanda. Nós amadurecemos bastante em relação às últimas eleições, né? Em relação às últimas eleições dos últimos anos, não a última necessariamente, na medida em que o debate está mais racional, né? Agora, com relação a essa questão, é delicado porque o tempo da justiça nem sempre é o tempo da eleição. A justiça tem ritos, tem trâmites que são importantes, como, por exemplo, ampla defesa, devido processo, que são inconciliáveis, muitas vezes, com um ritmo de campanha de 45 dias, em que você tem que definir candidato, registrar candidatura, fazer campanha e fazer eleição, tudo junto. Sobre o candidato que você citou, o candidato Heloísio, né, me parece, segundo a informação da imprensa, hoje conseguiu o deferimento do seu registro ontem. Então, me parece que está apto a concorrer. Quanto a outros candidatos, nós temos uma palavrinha no direito para definir essas questões, palavrinha que talvez as pessoas não compreendam, subjudice. O que é o subjudice? É concorrer com uma pendência. Isso significa que você não pode concorrer? Errado, pode concorrer. A questão é, seu nome vai estar na urna, os votos que você receber no dia da eleição ficarão em suspenso, se julgando aí posteriormente que você está apto a concorrer, os votos são contabilizados e, se for eleito, será diplomado e será empossado. Então, os candidatos que estão concorrendo com algum tipo de recurso, ou seja, estão concorrendo subjudice, estão aptos sim a serem votados. A questão é se saber depois da eleição se os votos serão válidos ou não. Quero lembrar que nas últimas eleições, em 2016, no dia da eleição, 2 candidatos a vereador foram reconhecidos eleitos no dia da eleição, né? E posteriormente, por recursos de outros candidatos, acabaram ficando de fora, porque esses candidatos cujos votos eram suficientes no dia da eleição para elegê-los, não puderam ser computados no dia, exatamente por estarem sob judice, o registro. Posteriormente, conseguiram o êxito e foram eleitos, foram diplomados e venceram tomaram posse. Então, eu quero dizer que é uma situação complexa, eu acho isso horrível do ponto de vista do eleitor, mas infelizmente é uma circunstância da necessidade de compatibilizar o tempo da eleição com o devido processo. Então, esses recursos aí, eles podem sim ser revertidos. Eventualmente, um indeferimento de candidatura em primeira instância, como tivemos aqui para a eleição de prefeito e vereador, pode ser revertido sim na segunda instância, como não pode. E aí é uma decisão do eleitor, mas o voto ele pode ser dado com certeza. Ou seja, é aquilo que todo mundo consegue até consultar no próprio site Divulga Cand, a situação dos candidatos. No caso do prefeito Sérgio, né, tá lá cassado com recurso deferido, né? Ou seja, pode ser votado e tudo, mas é interessante e é bastante um momento de cautela que todos os eleitores devem ter, justamente com notícias falsas também que surgem, né? Porque é inegável que muitas pessoas, né, nós gostaríamos de poder nem existir, né, a questão de fake news, que pessoas fossem eleitas realmente com voto, sem precisar atacar o próximo, mas infelizmente surgem notícias falsas, surgem notícias para confundir as pessoas, né? Por isso tem que ficar bastante atento, ir em órgãos sérios para poder conferir, não é mesmo? Sem dúvida, Galo, e aí eu chamo mais uma vez a atenção da importância de órgãos como vocês aqui, né, com credibilidade, que passam informação correta, dando espaço para todos os pontos de vista. Realmente, a fake news é um problema sério da democracia, no mundo inteiro, não é só no Brasil, é um problema que as autoridades públicas, né, tanto executivas, quanto legislativas, quanto judiciárias, estão trabalhando. Me parece que há um esforço para tentar minimizar, porque evitar não é possível. E eu quero crer também, falando novamente como um otimista que sou,
que o eleitor está esperto com notícias falsas, está atento a isto. Está muito ligado em órgãos de imprensa oficial também para tentar, e nas agências de checagem de informação, que temos muitas hoje, para poder comparar aí e essa informação, apurar se a informação que ele recebe por WhatsApp, por exemplo, corresponde à verdade ou não. Quero crer que fake news não definirá eleições em Poços de Caldas. Legal. E, João, agora falando de outro tema, né? A gente muito se fala do cargo majoritário aí de prefeito, mas vamos falar um pouquinho agora, analisar a Câmara Municipal de Vereadores, que também é muito importante para esse cenário político. Como a gente já disse, aqui em Poços de Caldas são quase 300 candidatos. A gente já teve uma renovação muito boa nas últimas eleições, né? E para esse ano, muito se fala também como escolher o candidato, para vereadores, principalmente nas cidades. Eu gosto dele, esse é trabalhador, eu vou votar no fulano, vou votar no ciclano. Mas isso também não é critério, né? Como que a gente deve analisar isso e também trazer as escolhas aos vereadores? Porque muito se mudou, mas também muita gente continua há muitos anos ali, né, no cargo de vereador na cidade. Olha, a eleição de vereador é um desafio, primeiro pelo número de candidatos, né? Repito, é humanamente impossível nós sabermos todo mundo que é candidato a vereador, como vocês falaram, quase 300. Então, o desafio é exatamente buscar informações, né? O vereador, ele representa um setor da sociedade. A ideia de montar um órgão legislativo composto por um conjunto de pessoas, no caso em Poços de Caldas 15, é para que os principais valores, as principais bandeiras da sociedade estejam igualmente representadas nesse órgão. Que nós não tenhamos nem aí uma única vertente prevalecendo e nem uma outra, mas sim paritariamente. Então, 15 representantes da população, representantes das mais diversas ideias. Então, eu penso que o eleitor que quer votar e que vai votar para vereador, a primeira coisa que ele tem que pensar é quem representa os valores que eu compartilho, quem defende as bandeiras que eu defendo, seja na política pública, seja na questão de moral, inclusive, né? Hoje muito em voga essas questões. Enfim, quem representa o meu desejo, quem faria quem exerceria, né, as bandeiras que eu defendo. Então, eu considero que para a escolha de um candidato a vereador, conversar com a família é importante. É curioso que na eleição de vereador, você vai muitas vezes pedir voto para uma pessoa, essa pessoa tem um outro amigo que é candidato ou um parente por conta dessa pulverização. Então, para os candidatos é muito desafiador uma eleição para vereador. Mas para o eleitor, eu sugeriria isto. Tentar verificar, não quem indicou, a família indicou, tal. Isso é válido? É válido também. É importante a gente ter... acreditar na opinião de quem nós gostamos, né? Um familiar, um amigo. Mas ver quem defende as bandeiras daquela pessoa. E só um último relato, eu acho que o nível dos candidatos em Poços de Caldas é muito bom, comparado a outras cidades. Eu percebo muita gente boa, gente nova, né? É importante também dizer, Amanda e Galo, que nem todo mundo que está lá, que já é vereador, né, é ruim, não deva ser reeleito, né? Eu tenho algumas reticências a esse discurso, né? Eu sou contra muitas possibilidades de reeleição, para não ficar um carreirismo, isso é ruim para a democracia, mas eu acho importante sim, tem gente que faz bom trabalho que merece continuar, né? Não estou falando assim 2, 3, 4 vezes. Agora, a minha opinião, acho que teremos renovação nas eleições para o Legislativo esse ano. Acho que muitas cadeiras serão renovadas. Legal, e acho que, acima de tudo, quando a gente fala da vereança, né, é pensar na fiscalização que o próprio eleitor tem que fazer junto aos nossos agentes fiscalizadores, que são os vereadores, né? O desafio que eu sempre lanço para você que está nos ouvindo aqui. Vamos lá, você lembra quem que você votou para vereador há 4 anos atrás? E que dia que você foi numa sessão da Câmara? Não precisa ser nem na sessão, você foi algum dia na Câmara, você sabe onde fica a Câmara? É uma análise que a gente tem que pensar. Você sabe quem que é vereador? Né? É verdade. Mas eu acho que o próprio Poder Legislativo precisa mudar um pouco, sabe? Porque eu vou dizer, acompanhar uma reunião da Câmara não é algo fácil. Para quem é especialista, para quem entende lá e tem que participar, tal, já é complicado. Imagina o povo, que é quem importa, para a sociedade, acompanhar uma reunião da Câmara. Então, eu acho que tem que repensar algumas questões para favorecer a maior participação da sociedade civil nas deliberações do poder público. Legal demais. A gente tem mais um intervalo para ser feito. Estamos aqui com o Dr. João Marcos Araújo, advogado, falando conosco sobre eleições, falando conosco sobre política e perspectivas também para esse ano, hein?
Vamos falar agora da Casa Sertaneja Eletro, hein? Gente, 2020 está sendo um ano de muitos desafios para todo mundo, inclusive para o pessoal da Casa Sertaneja Eletro. Nós tivemos pandemia, isolamento social, mas chega de notícia ruim, hein? Para nós o ano tá só começando. O momento mais esperado do ano tá chegando para te animar. Vem aí a Black Friday Casa Sertaneja Eletro. O que é bom ficou ainda melhor. E vai ser lendário, hein? Compre pelo site, WhatsApp ou na loja. Aqui, você já sabe, nós não perdemos negócio. Vamos pro nosso último intervalo, daqui a pouquinho a gente fecha o programa Manhã Show. Manhã Show. Band FM. Oferecimento Troiani Rolamento. Especial de falar que é feriado, tá bom? Sem dúvida. Já dá um ânimo maior aí, de qualquer forma. Gente, estamos aqui com o Dr. João Marcos Araújo, advogado. Estará conosco também no dia das eleições, né, mano? Claro, né? Vamos trabalhar o dia todo e o João Marcos é uma das nossas convocações, Isso tá, aí. doutor? A gente Não manda já faz assim, já fala ao vivo pra não ter como falar não, viu? Porque análises durante todo o dia, informações aí. a todo momento de tudo que estará rolando em Poços de Caldas. Maravilha. Também atualizando as notícias da região, porque, né, é um dia muito importante para nossa Muito democracia. importante, com certeza. Então você acompanha, viu a cobertura completa no dia 15 de novembro. A partir das 8 horas da manhã estaremos ao vivo pela TV Plan. Também faremos aí toda a cobertura via redes sociais para que você fique atualizado. A gente vai estar lá conversando com muitos especialistas, o que vai ser legal, né? É legal. Pra gente trazer visões amplas e diferentes também. E lembrando, Gala, que a gente tem também o debate no dia 11. Show de bola, dia 11. Quarta-feira, gente. 8h30 da noite, esperamos por você. E isso também é importante a gente falar, né? Porque nessa semana que antecede, agora é tudo ou nada, João. Pra todo mundo, né? É hora de decidir. A população tem que decidir. Os candidatos também vão aí começar as suas últimas articulações. E aí, o que promete essa semana? Olha, é uma semana decisiva, como você bem falou, e eu acho que o debate vai ter aí uma importância muito grande nesse processo de decisão do eleitor. Veja que quando você tem 9 candidatos, a estratégia que você deve adotar para escolher é comparar. E não me parece que haja instrumento melhor para fazer a comparação, muito melhor do que rede social, do que programa eleitoral, em que se doura a pílula, o debate. O debate é o momento do eleitor comparar, ver quem está mais preparado, quem tem mais conhecimento da administração pública. Então, o debate é decisivo. E detalhe, um erro, né, no debate por parte de algum candidato, né, alguma questão mal colocada, pode ser fatal nesse momento, até porque não haverá tempo depois de reverter, porque a eleição já é logo no final de semana. Então, eu elogio mais uma vez aí a iniciativa e acho que os eleitores, né, todos nós devemos acompanhar com muito interesse esse debate, porque ele penso que pode sim definir a eleição. Agora, falando um pouquinho também, você comentou a questão do público mais velho, né, que inclusive os nossos queridos idosos que também exercem o seu papel do voto, mas invertendo, o que você imagina nesse ano, né, com os mais jovens, né? O público ali de 16, 17 anos, né, que não tem obrigatoriedade do voto, e também os mais jovens como um todo, 18 a 20 anos ali. Será que vai haver esse engajamento também para o voto? Ou a gente está engatinhando nesse sentido? O Galo, eu quero crer que sim, né? As mídias sociais, elas são dominadas, né, não exclusivamente, mas a juventude ocupa um protagonismo muito grande nessas mídias e me parece que não é possível dissociar, né, as campanhas na mídia da juventude, né? A juventude está sabendo, está acompanhando, tem uma facilidade muito grande, né, para acompanhar, para interagir com esse meio de informação. Então eu quero crer que os jovens se farão presentes, né? Em Poços de Caldas sempre foi assim, sempre tivemos um bom percentual de eleitores até acima de 16 anos, que é o voto facultativo, como você falou. E detalhe, numa eleição com muitos candidatos, o voto jovem pode ser decisivo. Nós já vimos nessa eleição candidatos apelando para o voto jovem, né? E candidatos com programas para a juventude. Já tivemos a oportunidade de verificar isso nessa eleição. Então, tudo isso me faz crer que a juventude tem ocupado cada vez mais protagonismo nas agendas políticas. E eu acho que o voto jovem, portanto, será importante e deve sim ser muito abundante no dia da eleição. E, João, é importante a gente falar dessa escolha consciente, ainda mais nesse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Para 2021 teremos muitos desafios. A pessoa que assumir ali realmente a situação, principalmente de Poços de Caldas, né? Com dívidas e tantas outras coisas, a gente sabe que trabalho não vai faltar.
Isso que você falou é curioso, Amanda, porque a gente acaba acompanhando a horário eleitoral de outras cidades, por N motivos, né? A parabólica e tal, e muitas propostas de obras se comprometendo com determinados programas políticos, as candidaturas. Aqui em Poços de Caldas, nesta eleição, não me parece que foi assim por parte de nenhuma candidatura. Todo mundo muito pé no chão. Isso é positivo. E o eleitor tem que ficar de fato atento a isto, porque propostas mirabolantes, se já no passado não eram críveis, não eram factíveis, me parece que num cenário pós-pandêmico, menos ainda. Será muito duro e até no debate vai uma dica, né? Vamos avaliar quem dos candidatos está mais consciente disso e está disposto a tomar as medidas duras que deverão ser tomadas, do meu ponto de vista humilde, para recuperar aí a capacidade da prefeitura de investimento. Porque uma coisa é clara, né? A prefeitura não detém mais capacidade de investimento, né? Isso ficou muito claro aí, me parece, nos últimos anos em geral, não dessa administração. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que você levantou e espero que isso apareça no debate, questionado aí entre os candidatos, e nós possamos ver qual deles está mais consciente desse desafio. Legal demais. E pra gente fechar, antes da gente ir embora, acima de tudo, né, eu acho que a questão do exercício do voto é um direito que todos temos. É óbvio, é o seu direito também querer ou não votar. Infelizmente, a gente não é obrigatório, mas se você não for, a gente não vai pegar você na sua casinha e levá-la para votar. Mas ainda assim, a gente torce para que tenhamos uma eleição com uma questão grande de votos, né? Uma representatividade mesmo da nossa população e que possamos bater, assim como nos Estados Unidos, recordes também impostos, né? Isso é muito importante, né, Galo e Amanda? É a legitimidade, né? O que dá o tom de uma administração, de um mandato político, é a legitimidade, que advém da força do voto. Então, tenho certeza que nós teremos um comparecimento grande. É preciso ponderar determinadas situações, como, por exemplo, as pessoas que tiverem sintomas, né, de Covid nos últimos 15 dias. A recomendação, por motivos óbvios, é que não compareçam. Inclusive, a justificativa este ano está muito fácil, manda pelo próprio aplicativo do TSE. Mas eu quero crer que todo mundo que esteja apto do ponto de vista de saúde deve ir votar. As medidas sanitárias me parece que foram efetivas, então será seguro votar e nós precisamos exercer o nosso direito enquanto cidadãos do voto. É muito importante isso e eu tenho certeza que nós teremos muitos votos em 2020. Ô, João, e só pra encerrar também, a gente fala, final de semana tá aí, feriado aqui em Poços de Caldas, 148 anos. É legal para as pessoas conhecerem os planos de governo, pensar nas ideologias, se faz sentido pra você, pra fazer votos conscientes, né? Com certeza, hoje, com a internet, com as mídias, está muito transparente, a informação é muito fácil. Você tem lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, né, o site Divulga Candi, todas as informações como planos de governo, os projetos dos candidatos, quem os apoiam, quanto está gastando na campanha, enfim, todas as informações relevantes para o eleitor tomar decisão. E também as mídias sociais dos candidatos. Então, é um momento oportuno, muitos estarão descansando no celular para dar uma olhadinha na internet, no programa dos candidatos e tomar a decisão mais acertada. Show de bola. Doutor, brigadão, viu, pela presença. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Esperamos você dia 15 aí também, fechou? Estarei aqui. É isso Oba! aí. Vambora, Amanda! Gente, graças a Deus, amanhã a gente não tá aqui, tá? Mas, ó, fica aí na companhia do 90.3 com a Band FM. Ó, parabéns, Poços de Caldas, pelos 148 anos. E segunda-feira a gente volta. Vamos estudar muito esse final de semana, tudo sobre eleições. Eu sei que você já não aguenta mais falar de eleição, mas é importante, viu, gente? Muito importante. Beijo. Valeu, gente. Tchau, até a Galo. semana que vem. Tchau, João. Tchau. Tchau, Mau Mau. Manhã Show Band FM. Show é Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.